Emocional blindado. Será que ter esse emocional você precisa deixar de ser quem você é? Olá, meu nome é Karen Fagundes, eu sou especialista de relacionamentos. E quando nós falamos de emocional blindado, muitas pessoas imaginam alguém que não sente nada, que não se abala por nada, que não responde, que fica calmo diante a qualquer situação. Mas será que ter esse emocional blindado significa deixar de ser quem você é? E eu vou falar isso porque eu vivi na pele sobre isso. Veja bem, eu era uma pessoa de pavio curtíssimo. Qualquer coisa me tirava do sério. Eu explodia e respondia na hora, depois é que eu pensava nas consequências. E muitas vezes elas eram doloridas, sabe? Eu sofria mesmo. Mas quando eu caí na depressão, que isso é uma história para um outro vídeo, eu precisei buscar ajuda. E daí eu busquei terapias, autoconhecimento, coach, que é nesse mundo onde eu chamo mundo paralelo, onde eu comecei a me encontrar de verdade. Eu comecei uma grande transformação. Além de me transformar, eu me formei, me especializei para também ajudar outras pessoas. E eu estou nesse mundo até hoje. Só que mesmo nesse mundo existe sim desafios. Existem pedras no caminho. Existem críticas, autocobranças, descredibilidade. Existem pessoas que vão duvidar de você e até mesmo você vai duvidar de você. E aos poucos eu fui me moldando, evoluindo, como eu gosto de falar. Só que de vez em quando a Karen do passado, ela aparecia e dava uma explodidinha. Porque eu pensava assim dentro de mim: cara, estou sendo trouxa de ficar quieta nessa situação. Eu tenho que falar. Porque os meus instintos, sabe, de sobrevivência me faziam querer falar, de responder, de me defender. Só que depois eu me cobrava. Eu ficava pensando: não, Karen, você não pode ser assim. Você está evoluindo. Você tem que se mostrar diferente. O que as pessoas vão falar? E daí eu comecei a me calar. Eu comecei a engolir muita coisa. Eu comecei a deixar as pessoas montarem na burra aqui. E eu comecei a permitir que várias pessoas me guiassem para os lugares que muitas vezes eu nem queria ir. E às vezes pessoas que eu até pagava para me ajudar, como mentorias, terapias, coaches e muitas outras coisas, e por aí vai. Sem perceber que nessa tentativa de ser evoluída, eu estava deixando de ser autêntica. Eu estava perdendo a minha essência. Mas sabe como que foi que eu percebi isso? Quando o meu corpo começou a falar. Porque começou a vir dores no meu rosto, que também é um outro vídeo que eu vou falar sobre isso. Dores pelo meu corpo todo. As coisas começaram a ficar sem graça, sabe? Até fazer exercício virou um martírio. Comecei a odiar fazer exercício. Eu queria só comer igual uma porca. Em determinado momento, eu liguei o botão do foda-se. Só que quem tava me ferrando, quem tava se ferrando realmente nessa história, era euzinha aqui. Eu estava me abandonando e sem perceber, tá? Isso é assustador. Porque eu conheço o autoconhecimento. Eu conheço todas as terapias, todas as técnicas, eu conheço práticas alternativas. E para ajudar, eu sou da área da saúde. E mesmo assim, eu estava me perdendo. Avião passando. Porque eu quero falar uma coisa pra você, tá? Conhecimento não impede ninguém de se perder. Não. Até que eu percebi que aquilo estava afetando dentro da minha própria casa, da minha estrutura familiar. Eu estava de saco cheio. Qualquer coisa era motivo de eu explodir. Porque eu segurava aqui, mas eu largava aqui. E era justamente nas pessoas que eu mais amava que eu descarregava as minhas emoções. Até que depois de uma discussão bem feia, eu percebi que eu precisava voltar para mim. Eu voltei para os livros, comecei a ler livros até que eu já li, voltei para algumas mentorias, voltei para minhas terapias, que eu nunca parei, tá? Mas comecei com mais gás,
para as minhas orações, para as minhas meditações. Não que eu nunca parasse de fazer isso, mas não era com aquela vontade, sabe? Eu entendi que eu precisava encontrar o marco zero. Para mim, cada pessoa tem o seu, tá? Só que o marco zero é voltar para o ponto de onde você se perdeu. Aonde você se perdeu? Eu, no meu caso, é onde eu parei de olhar para mim. Eu foquei somente em work. Não que seja errado trabalhar, tá? Mas para quem falava tanto em equilíbrio e zona de conforto e todas essas coisas baboseiras que todos os coaches falam, e mentores e tudo mais, eu estava completamente desequilibrada. E eu precisei fazer, sim, algumas mudanças. Eu parei de passar horas na internet tentando ver o que mais eu podia falar, e vídeos curtos, aquele vício, sabe, que só me deixava mais e mais ansiosa. Eu comecei a buscar um silêncio. E não foi num dia que resolveu, e nem 2, tá? Eu vou te dizer que os primeiros dias parece assim que não vai mudar nada na tua vida. Mas a constância, sim, muda tudo. Então, 15 minutos do meu dia eu comecei a dedicar sobre isso. Às vezes uma caminhada em silêncio, uma oração, uma meditação. Eu comecei a conversar com Deus. E foi aí que eu fui me encontrando novamente. Não, eu não estou pregando religião, tá? Eu estou falando sobre espiritualidade, sobre conexão, sobre encontrar algo maior do que você. E vai por mim. Isso faz muito bem. Eu precisava, sabe, me entender, estar bem para atender as minhas clientes. Eu precisava estar bem para a minha família. E principalmente, eu precisava estar bem para mim mesma. E foi nesse processo que uma pergunta surgiu. Aonde está a minha essência? Eu tinha deixado muitas coisas, eu tinha deixado hobbies, coisas que eu gostava de fazer, tocar violão. Eu tinha deixado alguns amigos, eles não estão caminhando comigo, eles estão fazendo outras coisas, não é errado você parar. Cara, mas tem aqueles amigos que lembram a minha infância, aqueles amigos que marcaram alguma coisa na minha vida, não é porque eles caminham diferente que eu vou deixar de vê-los. Claro que muitas vezes eu não posso estar sempre, né, presente, mas muitas vezes é legal eu ir lá conversar, falar besteira mesmo, sabe? Tomar alguma cervejinha e dar uma risadinha, dançar bastante, conversar, jogar papo fora, relembrar dos tempos passados. Isso não vai deixar de eu ser uma mentora, de ser uma coach, de eu falar sobre relacionamentos, não. Isso são partes de mim, é partes de quem eu era, de quem eu sou. Então foi aí que eu compreendi e algo mudou a minha visão sobre emocional blindado. Porque ter um emocional blindado não significa que eu tinha que ficar calada. Tipo assim, 880. Ou eu ficava caladinha, mudinha, sem falar nada, ou eu explodia. Eu não sabia, sabe? Eu falava tanto em equilíbrio, mas eu não tava sabendo isso. Então eu pensava assim, eu não preciso aceitar tudo. Eu não preciso engolir sapos. Eu não preciso explodir também. Mesmo aquela pessoa que eu tava pagando para me ensinar. Muitas vezes ela estava me ensinando algo que não era eu. Não, você tem que pintar o cabelo desse jeito, você tem que postar somente isso nas suas redes sociais, você tem que andar assim, você tem que andar assado, você tem que falar assim. Não. Eu posso sim estabelecer limites, eu posso ser quem eu sou e eu posso fazer as coisas que eu gosto. E eu posso até mesmo me irritar. Só que o que eu não posso é me consumir por aquilo. O que eu não posso é passar dias, semanas, meses, anos revivendo aquela mesma situação dentro da minha cabeça e, pior, levando essa situação de irritabilidade para outras pessoas, para outros lugares, para a minha vida. Porque uma coisa é eu sentir, outra coisa é eu morar dentro dessa dor. Uma coisa é transformar aquilo em sofrimento constante. E hoje, eu entendo que ter esse emocional blindado não é ausência de emoção, é a gestão disso. É sentir sem ficar me afogando, é sentir e não deixar de sentir. É falar sem destruir, é ouvir sem absorver tudo.
E é se posicionar sim, sem perder a minha essência. É continuar sendo eu mesma. Porque evolução não é viver outra pessoa. Evolução é você voltar para a sua melhor versão. Eu sempre falo, viver a sua melhor versão. É eu, só que melhorada. E você vai percebendo isso ao longo do caminho. Então, se você sente que você se perdeu nesse caminho, eu quero te deixar uma reflexão. Talvez você não precise se tornar alguém novo. Talvez você só precise voltar para quem você era antes de se abandonar. Porque o verdadeiro emocional blindado não te afasta da sua essência. Ele te aproxima dela. E eu percebi isso. Então, se você gostou desse vídeo e quer falar mais sobre isso, eu peço que você curta, compartilhe, ative os sininhos da notificação aqui para que esse vídeo alcance mais pessoas e para que eu possa sempre estar motivada a fazer mais vídeos. Porque quando não tem muitas visualizações, não tem muita curtida, eu fico sim desmotivada. E um grande beijo.